queridos, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Estatuto dos Militares do Estado de Rondônia, não é? A nossa Lei 9A. E na última aula nós falamos sobre as generalidades, né? Tá lembrado lá as generalidades, não é? Qual é a autoridade que a Polícia Militar é subordinada e o Corpo de Bombeiros, não é? Então, nós temos a PM e o CBMRO, são duas instituições militares, né? São as nossas duas organizações militares. Essas duas organizações militares, ela é subordinada ao governador do estado através da SESDEC, né? Através da SESDEC, que é a Secretaria de Estado de Segurança e Defesa e Cidadania, não é? Então, nós temos aí duas organizações militares que é subordinada a qual autoridade? Qual é a autoridade que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros é subordinado? O governador do estado através da SESDEC, ok? Nós vimos que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar é comandada por um coronel, né? Um coronel do último posto do quadro de combatentes, né? Nós vimos na nossa última aula, não é? E nós tivemos também, na nossa última aula, vimos também a questão do escalonamento hierárquico, né, de ambas as carreiras. Porque nós temos duas carreiras, né? Os militares estaduais, eles têm duas carreiras. Então, nós temos aqui a PM e o CBMRO, não é? E todos eles têm duas carreiras, a dos oficiais, não é? E temos a carreira dos praças. Os oficiais são preparados ao longo da sua carreira para a chefia, liderança e comando das instituições. Os praças são preparados ao longo da sua carreira para atividade fim e para auxiliar os oficiais. Vimos tudo isso na nossa última aula, não é? Então, nós vimos que nós temos duas carreiras distintas, a dos praças e a dos oficiais. Vale lembrar que a carreira dos praças combatentes, tá bom? E a carreira dos oficiais combatentes, cada uma tem um posto e uma graduação, né? Então, o posto, a gente viu que o posto, não é? É o grau hierárquico do oficial, não é? E a graduação é o grau, né? É o grau hierárquico do praça, né? Então, posto é o grau hierárquico do oficial, graduação é o grau hierárquico do praça. Vale lembrar que a carreira do oficial, tá? Ela começa no posto de segundo tenente e pode chegar ao posto de coronel. Tá bom? Então, o grau hierárquico do praça é o posto. E esse posto, ele começa na carreira de segundo tenente e vai até o posto de coronel. Pode chegar. Isso significa que nem todo oficial vai chegar ao último posto. Vai depender de vaga no quadro.
Entendeu? Às vezes esse oficial, ele vai trabalhar ao longo da sua carreira, 32 anos, e vai chegar e vai falar, cara, já completei o meu tempo de serviço, já sou aí um major, vou pedir a minha reserva. Lembra lá, militar não se aposenta, militar vai para reserva. Já a graduação, o grau hierárquico do praça, ele começa na graduação, na graduação de soldado e pode também chegar à graduação de subtenente, tá bom? De subtenente. Tranquilo? Beleza. Foi o que a gente falou na última aula, falando das generalidades, não é? Hoje, propriamente, nós entraremos no ingresso da carreira, não é? Que ainda já tem aí praticamente 5 anos que a lei de ingresso na carreira mudou e o pessoal ainda nos pergunta se o concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros vai ser nível médio. Não, meus queridos, o concurso do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar para o quadro efetivo, ele é nível superior em qualquer área. E nós iremos ver isso a partir de agora, tá bom? Depois desse resumozinho aí do que a gente viu. Então, no artigo 10, né, a gente fala do ingresso. O ingresso na Polícia Militar do Estado de Rondônia, ou Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, é mediante a inclusão, obedecendo ao voluntariado, né? A pessoa tem que se voluntariar, não é? Sendo através de concurso público realizado em 2 fases eliminatórias, sendo facultado a todos os brasileiros que, além de outras condições estabelecidas em leis e nos regulamentos, preencham os seguintes requisitos: está em dia com as suas obrigações militares e eleitorais, não é? Nós sabemos que os homens, não é, quando eles completam 17 anos e 6 meses, eles devem se alistar. Então, os homens que pretendem ingressar na carreira militar do Estado de Rondônia, tanto quanto oficial, tanto quanto soldado, eles devem estar em dias com as suas obrigações militares, né? E eleitorais. Quando ele fala eleitorais, não é? Você, em todas as eleições, ou você tem que votar, ou você tem que justificar, não é verdade? Se você não fez nenhuma e nem outra, não é? Depois você tem que ir no cartório eleitoral, tirar a taxinha e pagar, né, devido a não ter votado. Se militar, está formalmente autorizado pela autoridade competente de sua instituição, não é? Então, se você é militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, não é? Ou de outra instituição policial militar ou bombeiro militar pelo Brasil, você tem que pedir autorização para fazer esse concurso. Né? Então, o teu chefe imediato, né? Lá um capitão, um major, ele vai assinar a autorização, né? Dando condições a você fazer a sua inscrição nesse concurso. Está em gozo dos seus direitos civis e políticos, não é? Então, você tem que, não ter sido cassado os seus direitos civis e políticos, né? Estar gozando dessa condição. Outra coisa que ele fala, ter aptidão para a carreira policial militar ou bombeiro militar, que é aferida através de exames médicos, físicos e psicotécnicos. Então, a gente sabe que os exames médicos, os físicos e os psicotécnicos, são eliminatórios e são fases do concurso público. É por isso que tem muita gente que me pergunta assim, Cássio, falta 1 ano praticamente para mim terminar minha faculdade. E eu falo, cara, dá tempo. Faz o concurso que dá tempo. Por que dá tempo? Porque o concurso público, ele é um processo. Desde ao momento que é lançada a banca, a gente está estudando pré-edital. Mas quando sai o edital, então, saiu o edital. A gente já sabe quem é a banca. Agora a gente vai se preparar dentro desse edital. Aí abre o processo de inscrições, encerra as inscrições, vem a data da prova. Depois será publicado o resultado dessa prova. Depois, os que foram aprovados serão chamados para o TAF.
né? O teste físico. Depois, vocês irão ser submetidos a exame médico, a exame psicotécnico, não é? Tudo isso são fases do concurso público, não é? Então, você aí que está em fase de conclusão do seu curso, não é? Então, pode estudar na maciota que você vai conseguir realizar o seu sonho de ser um militar do Estado. Ser aprovado em exames intelectuais, ter idade, a altura, o estado civil e o nível de escolaridade estabelecido para cada caso. Como a gente já viu, não é? Nós temos aí a lei número 1353, de 12 de julho de 2004, que fixa a altura e idade para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Então, essa lei hoje, né, ela fixa, né, apenas, houve mudança já dessa lei, né? O que está claro nessa lei é o tamanho, né? Hoje, né, o homem precisa ter 1,65 e a mulher 1,60 para ingresso na carreira. Então, qual é a altura para ingressar na carreira? Homens 1,65 e mulheres 1,60. Tá bom? Então, para o ingresso nos quadros de oficiais e praças combatentes, através da mudança da nova lei, que foi feita agora, recentemente, tá? Ter idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos. Então, tanto para oficiais do quadro de combatentes, quanto para os praças, a idade mínima é 18 e máxima 35 anos. Então, hoje, para tirar dúvida, você aí, essa aula vai estar no YouTube gratuitamente para você. Hoje, você, para ingressar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, você tem que ter de 18 a 35 anos, nível superior em qualquer área para o quadro de praças, para a carreira de soldado. Para a carreira de oficiais, você tem que ter formação em direito, beleza? Artigo 2º, fica fixada para ingresso nos quadros de oficiais combatentes de saúde e de capelão a idade máxima de 35 anos para os militares do Estado da Ativa, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Tranquilo? Continuando aí. Então, não é? Em 2017, houve a mudança da lei. Antigamente, para ser oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, bastava ter nível médio. Agora, tem que ter curso de formação de oficiais, tem que ter requisito, né? E quais são esses requisitos, né? Para que eu possa me matricular no curso de formação. Aí ele diz aí, ó, fica estabelecido como requisito obrigatório para a matrícula no curso de formação de oficiais combatentes das corporações militares do Estado de Rondônia, o título de bacharel em Direito. Ok? Ah, Cássio, e os quadros de saúde da PM? Os quadros de saúde da PM serão exigidos conforme edital. Se você está fazendo para o quadro de saúde da PM para a área de odontologia, você tem que ser formado em quê? Em odontologia, medicina, psicologia. E aí vai depender do edital, ele vai dizer quais são as áreas que estão disponíveis para este concurso no quadro de saúde. Ok? Então, vamos lá. O artigo 2º. O processo seletivo para matrícula no curso de formação de oficial combatente será realizado por provas e títulos, na forma prevista em edital próprio e legislação em vigor das corporações militares, não é? Então, feita a prova objetiva, depois você será submetido a uma prova de títulos, né? Se você tem pós-graduação, se você tem mestrado, doutorado, esses pontos contam, né, na tua seleção, no teu processo de ingresso, tá bom? E aí, também em junho,
não é? Lei número 40.097 fala sobre a mudança também de requisito para o ingresso na carreira de praça, né? Para o ingresso no curso de formação de soldado. Já para soldado, como eu falei antes, para ingressar como soldado, né? O que fica? Fica estabelecido como requisito obrigatório, não é? Graduação superior em qualquer área, né? Graduação superior em qualquer área, reconhecido por quem? Pelo MEC. Então tem que ser um curso superior reconhecido pelo MEC. Aí tem muita gente que pergunta para a gente, professor, pode ser tecnólogo superior em gestão pública? Pode, esses cursos curtos, né? Que hoje está na febre, curso com duração curta de 2 anos. Posso fazer esse curso? E participar do concurso para soldado, da PM, do bombeiro? Pode. São considerados nível superior? São. Gestão pública, né? Aí tem lá curso de gestão em economia, né? Em administração privada, pública. Tem diversos cursos tecnólogos superiores. Não é? Então, quando você procurar uma instituição de ensino, procure as que são reconhecidas pelo MEC e que se sejam superiores, porque esse termo tecnólogo, né, leva a gente a imaginar que seja tecnólogo de ensino médio, né, como técnico de enfermagem, o eletrotécnico, não é? Mas não, tem que ser os cursos tecnólogos superiores, tá bom? Então, as fases eliminatórias de que trata este artigo serão distribuídas da seguinte forma. Então, vamos lá. A primeira fase será composta de exames escritos e orais e de títulos, quando se tratar de cargos em relação aos quais a lei exija formação de nível superior e exames dos demais. No nosso caso, hoje, né, no concurso para soldado, não é nível superior. É ou não é? É. Vai ser exigido agora o quê? Prova, né, escrita e prova de títulos. Antigamente era nível médio. Exigia título? Não. Quem tem nível médio não tem título, não tem pós, não tem mestrado. A segunda fase será de frequência e aproveitamento nos cursos de adaptação para oficiais da área de saúde, tá bom? Então, você aí, formado em medicina, odontologia, biomedicina, farmácia, fisioterapia, você que tem e está com pretensão de fazer o curso para oficiais do quadro de saúde, você, após, né, todas as fases todas as fases da primeira fase, né, porque além das fases da prova de escrita, né, objetiva, subjetiva, prova de títulos, você também é submetido ao exame médico psicotécnico, ok? Ao TAF. Você será submetido à segunda fase do concurso, porque a segunda fase é o curso de formação, meus queridos. Nesse curso de formação, você pode ser desligado. Você pode ter passado na primeira fase, mas você é visto que no decorrer do curso de formação não tem, não é, um desempenho louvável, não tem os requisitos mínimos, foi avaliado, então você é reprovado, não é? E se você é do quadro de saúde, você vai fazer um curso de adaptação para oficiais da área de saúde e oficiais capelões, tá? Então, é um curso curto? É, Cássio, eu acredito que 8 meses você já é formado. Já para os praças, né, e para os oficiais do quadro de combatentes, não é? Aí será um curso de formação. Formação, porque você será formado, não é, para desempenhar as atividades de comando e para desempenhar as atividades afins da corporação, não é? Então, nesse período aí, para oficiais hoje, não é, existem cursos que duram de 2 a 3 anos, não é? Porque hoje é exigido o quê? Nível superior em direito. Já para os praças, o curso de formação dura uma média de 8 a 10 meses, ok?
Os exames de que trata o parágrafo 1º serão todos de caráter obrigatório, previsto em edital próprio. O edital de abertura do concurso público fixará o prazo de validade, que poderá ser de 2 anos, prorrogáveis por igual período. Então, todo concurso público no estado de Rondônia, o concurso ele tem validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Então, isso já virou até uma tradição, né? Quando se tem concurso da PM, nesses 4 anos praticamente sempre chamam, não é? Teve gente que fez concurso para PM em 2014, foi chamado em 2018, não é? Então, foram 4 anos depois deste concurso. Artigo 11. Então, a matrícula, não é? No centro de ensino militar, não é? No estabelecimento de ensino militar, ele dá início à segunda fase do concurso. Caracteriza-se pela admissão temporária do concursado até o término. Para matrículas no estabelecimento de ensino policial militar, além das condições estabelecidas no artigo anterior, é necessário que o candidato não apresente antecedentes, isso a gente viu, né? Antecedentes policiais ou criminais, e seja possuidor de boa conduta social e moral através de investigação social realizada, né, pela corporação. Então aí, né, quem muito faz esse tipo de serviço é o setor de inteligência da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que ele vai receber todos os documentos, a ficha dos senhores e vai fazer a investigação social dos senhores, né? Vai verificar através de investigação a conduta social e moral dos militares. Aí tem muita gente que faz piadinha. Mas aí, com tudo isso, ainda tem militar que se envolve no crime organizado, ainda tem militar que é pego traficando drogas. Senhores, infelizmente, não é? Às vezes, a natureza desse militar, não é? Ou por algum motivo, acaba ele se desviando dos caminhos. Mas a corporação ela tem um trabalho muito sério de recrutar pessoas com boa conduta social e moral. Tranquilo? Parágrafo 2º. No caso de não aproveitamento e falta de frequência no curso, será o concursado reprovado no curso e desligado do estabelecimento de ensino. Então, como eu falei para vocês, a segunda fase, que é a academia, os senhores estarão sendo avaliados. E não tendo este aproveitamento, não é? Ou por faltou, né? Tem uma carga horária lá, os senhores não cumpriram essa carga horária, os senhores serão o quê? Desligados. O aluno oficial PMBM matriculado em curso de formação de oficial que vier a sofrer acidente, moléstia ou falecer por motivo cuja causa e efeito em relação com o serviço policial militar será considerado como segundo tenente para todos os efeitos. O que ele quer te dizer isso aqui? Então vamos lá, senhores, vamos analisar lá, né? Nós temos aí, né, o concurso para oficial PM e BM, quadro de combatentes. Ok? Este aluno aqui, ele está em curso ainda. Entendeu? Ele está em curso, sendo adestrado, preparado para ser um futuro oficial. Ele ainda é aluno oficial. Ok? Ele é aluno oficial. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você que tem estudado, tem visto as nossas aulas. O aluno oficial, ele tem precedência hierárquica sobre os praças, sobre os sargentos, subtenentes, soldados? Sim ou não? Ele ainda é aluno. Ele ainda não é um oficial. Responda para mim, você aí de casa. Com certeza, senhores. Ele tem precedência hierárquica.
Entendeu? Então, o aluno oficial ele tem precedência hierárquica sobre o subtenente que tem 25 anos de serviço. Tem. Ele tem precedência hierárquica, ok? Tá? Então, todos os oficiais têm precedência hierárquica, inclusive os alunos, sobre os praças, ok? Se esse aluno vier a falecer, não é? Ele é promovido, pois, isso aí é a chamada promoção pós-mortem, né? Pós-morte, né? Ao posto de segundo tenente, tá? Então, o aluno oficial, não é? Que numa situação lá na aula, não é? Ele venha a falecer, ele é promovido, aí é uma promoção pós-morte, ao posto de segundo tenente. Então, o aluno PM, BM, matriculado no curso de formação de soldado, que venha a sofrer acidente ou moléstia ou falecer por motivo cuja causa e efeito tenha relação com o serviço policial militar, será considerado o quê? Soldado. Mesma coisa acontece aí, né? Curso de soldado, PM e BM. Ok? O curso de soldado, PM e BM, nós temos lá o aluno SD, né? E esse aluno acabou se afogando e aí esse afogamento causou, né, a sua morte, entendeu? E ele não concluiu o curso de soldado, ele será promovido. E qual é esse tipo de promoção? É a promoção pós-morte, a graduação de soldado. Graduação de soldado. Ok? Dúvida aí? A inclusão nos quadros da Polícia Militar far-se-á em consonância a este estatuto e legislação em vigor, respeitadas as prescrições da lei do serviço militar e seu regulamento. A gente sabe que a Polícia Militar é o quê? Força Auxiliar Reserva do Exército. A gente viu isso na nossa primeira aula, a parte de generalidades. Então, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares e reserva do Exército, ok? Ficou claro isso aqui? Vamos aí para a nossa continuação, né? Então, resumindo essa parte do ingresso aí. Vamos lá, resumir a parte do ingresso. Então, a idade mínima para ingressar na Polícia Militar é quantos anos, meu querido? 18. A idade máxima, 35 anos. Tanto para o quadro de oficiais, quanto para o quadro de praças. Lembrando, nós temos o quadro de praças combatentes, mas nós também temos outros quadros. O quadro de praça de saúde, nós temos também o quadro de praça de oficiais combatentes e nós temos o quadro de oficiais, né, do quadro de saúde. Não é? Então, não é só do quadro de combatentes. Obviamente, existem alguns requisitos que o quadro de combatentes ele engloba mais. Digamos, o comando da corporação só pode ser exercido por um coronel do último posto do quadro de combatentes. Ah, mas tem um oficial, tem um coronel do quadro de saúde, Acácio. Ele é médico do quadro de saúde. Ele pode ser comandante geral? Não. Ele pode comandar a diretoria de saúde da Polícia Militar, mas ele não vai comandar a corporação como um todo. A corporação como um todo só é comandada por quem? Pelo o coronel, né, do quadro de combatentes. Aí, meus queridos, a gente vem para a hierarquia. A gente sabe que a hierarquia e a disciplina são o quê? As bases institucionais da corporação, né? Então, são os pilares da nossa corporação. Não é? E a hierarquia, em nenhum momento, ela tem o caráter de rebaixar ninguém. Tá bom? Então, muita gente entende
o subordinado ou a hierarquia como se fosse algo aonde quisesse rebaixar uma pessoa. Não. A hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Os senhores viram? Vamos lá. Nós temos aí a hierarquia. A gente começa. Soldado. Aí. Cabo. Aí. Terceiro, sargento. Segundo, sargento. Primeiro, sargento. Sub. Ok? Aí. Segundo, tenente. Primeiro, tenente. Capitão. Major. Tenente coronel e coronel. Ok? Então, a hierarquia, né? A hierarquia, né? Dentro das graduações, dos quadros, então nós temos aqui, ó, o quê? Aqui nós temos as graduações. E quem tem graduação são quem? Os praças. Aqui nós temos os postos. E quem tem posto? Oficial. A carreira do oficial, ela começa no posto de segundo tenente e a carreira do praça começa no posto de soldado. O praça, o soldado, ele pode chegar até a graduação de subtenente. O oficial, ele pode chegar até o posto de coronel. Ok? Os oficiais sempre têm, né, precedência hierárquica sobre os praças. Então, você tem um segundo tenente aqui, que tem precedência hierárquica sobre o subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, um cabo e um soldado. O major tem precedência sobre o capitão, o primeiro tenente, o segundo tenente, o sub, até o soldado. E o coronel tem precedência sobre todos os demais militares. E aí tem um comandante geral, que ele também é um coronel, né? E tem precedência sobre os coronéis, né? E sobre todos os demais militares da corporação. Lembrando que o cargo de comandante geral é um cargo de confiança, né? Então, ele é nomeado por qual autoridade? Qual é a autoridade que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar é subordinada? Ao governador do Estado. Então, o governador do Estado escolhe ali o coronel X. Vem cá, coronel X, quero que você seja o comandante da PM. Então, o coronel X vai assumir o cargo, porque o comandante geral, ele é um cargo. Então, tem muita gente que confunde cargo e posto. Não. O comandante geral, o coronel, ele está ocupando o cargo de comandante naquele período. Ele pode passar 4 anos, os 4 anos que o governador está à frente? Pode. Pode passar 6 meses? Pode. O governador pode olhar para o comandante-geral e falar: olha, eu estou um pouco desapontado com os seus serviços, estarei exonerando o seu cargo. Você continua como coronel, ele vai continuar como coronel, porque coronel é o posto dele, mas ele já não ocupa mais o cargo. Outro militar irá ocupar esse cargo, que ficou vago porque o comandante-geral foi exonerado. Tranquilo? Tá? Então, meus queridos, a hierarquia, como a gente viu, é a ordenação das autoridades em níveis diferentes, né? Tá? Dentro de um posto ou graduação, tá? Dentro de um mesmo posto e da mesma graduação, a ordenação se faz pela antiguidade. Tranquilo? Então, eu sou, no Corpo de Bombeiros, primeiro sargento. Né? Eu sou, hierarquicamente falando, não é?
superior ao soldado, ao cabo, ao terceiro sargento e ao primeiro sargento, não é? Existem militares abaixo de mim sobre o meu comando, não é? Então, no local onde eu trabalho, existem cabos e soldados que trabalham comigo, entendeu? E eles levam as demandas deles até a minha pessoa, né? E assim como também dentro do local onde eu trabalho, né, existem um tenente e existe um major. Dependendo das demandas aqui que eu não posso resolver, eu levo elas a quem? Ao segundo tenente e ao major, né? Cada um dentro da estrutura organizacional tem seu papel. Então tem coisas que um soldado não resolve, mas o cabo vai resolver. Tem coisas que o soldado e o cabo não resolvem, mas o terceiro sargento vai resolver. OK? Obviamente que no decorrer da carreira ele vai escalonar, entendeu? Você vai fazer o concurso para soldado da PM, você entra como aluno soldado, depois da sua formatura você vira soldado e com o passar do tempo você vira o quê? Você vai subindo, vai escalonando, né? Então, ficou 5 anos como soldado, você virou cabo. Ficou 5 anos como cabo, virou terceiro sargento, né? Nisso aqui, ó, de soldado a terceiro sargento, você trabalhou 10 anos. OK? Aí, de terceiro sargento a segundo sargento, 4 anos, não é? De segundo sargento para primeiro, 3 anos. De primeiro para sub, 2 anos. OK? Então, você vai escalonando. A mesma coisa acontece também com os postos, né? Você passa um determinado tempo. Só que também tem um detalhe. Tem que ter vaga no quadro. Hoje, o bombeiro, ele tem 144, vou dar um exemplo, 144 primeiros sargentos. Só que subtenente, se não me falha a memória, são 60 vagas. Esses 144 vão conseguir virar subtenente todos ao mesmo tempo? Sim ou não? Não, porque não tem vaga no quadro de subtenente. OK? Então, serão promovidos aos poucos. A minha turma mesmo é uma turma bem grande. Tem 130, foram 130 primeiros sargentos promovidos. Então, a gente está nesse gargalo aqui. Somente os primeiros irão virar subtenente. E aí vão ter que se aposentar para que a gente vá sendo promovido aos poucos. Entendeu? Porque nós temos um quadro. Tranquilo? E lá ele vem dizendo, são 60 vagas de sub, 140 vagas de primeiro sargento, 200 vagas de segundo sargento, 300 vagas de terceiro, 1.000 e poucas vagas de soldado. E assim. A disciplina. O que é a disciplina? É a rigorosa observância e o acatamento integral à legislação que fundamenta o organismo policial militar. A gente está vendo o estatuto. O estatuto ele rege lá a vida do militar. Mas além do estatuto, nós temos o regulamento de uniformes, nós temos o regulamento disciplinar, OK? Quando um militar ele comete uma transgressão, ele é julgado dentro desse regulamento disciplinar. OK? Então, a vida militar, a vida castrense, ela tem seus manuais. Tem um manual de educação física, o que pode, o que não pode, tudo está escrito. Então, a não observância dos preceitos militares, como o estatuto, o regulamento de uniformes, o regulamento disciplinar, causa um caso de indisciplina. E a indisciplina, né, ela será julgada através do estatuto, através do regulamento disciplinar. Entendeu? Então, na vida e na carreira de vocês, vocês têm que observar as legislações
militares. Quer dizer, hoje a escala diz que eu tenho que trabalhar de prontidão completo. E aí você chega para trabalhar de educação física. Você soube na tua escala que você tinha que estar lá de prontidão. Por que você veio de educação física? Se você não tem justificativa, é, minha casa foi roubada, levaram todos os uniformes, me sobrou apenas o de educação física. Tem uma justificativa? Tem. Mas se você não tem, você está cometendo uma indisciplina que será apurada. Entendeu? Você vai ter que responder por essa indisciplina. Então, as bases institucionais de qualquer instituição militar é a hierarquia e a disciplina, seja do Exército, seja da Marinha, da Aeronáutica, da PM e do Bombeiro, tá bom? Essa disciplina, ela não é, volto a te dizer, assim como a hierarquia, não é para fazer com que o camarada, o cidadão, se ache inferior a você. Não, não é isso. Entendeu? A disciplina é para manter o organismo, né? E para que se cumpra a finalidade da instituição. Apenas isso. Né? Se você olhar, o sistema hierarquizado, ele funciona há anos em todas as instituições. Né? Numa loja, por exemplo, a Gazin, tem quem? O gerente. Entendeu? Então, tem certas coisas que só o gerente resolve. Não é verdade? Sim ou não? Só. No trabalho de vocês, sempre vocês terão um chefe, não tem? E é ele quem dá a última palavra, é ele. E tem outros que, quando o chefe imediato não está, tem um substituto, né? Lá tem um subgerente ou tem alguém que pode, né, resolver o problema. Então, a mesma coisa acontece. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias pelos policiais militares e bombeiros militares, tanto em atividade, que é aqueles que estão no desempenho da carreira, como na inatividade, que são aqueles que já estão na reserva, se aposentaram, né? Então, quando se fala inatividade, são os militares da reserva remunerada e também os militares que foram reformados. A gente viu isso na nossa primeira aula. Então, existem círculos de convivência, entendeu? Para esses ciclos de convivência, eles servem para melhorar o espírito de camaradagem e que você possa ter um ciclo de amizade, aonde você tem ali uma liberdade maior com o seu companheiro, entendeu? Então, são os círculos hierárquicos, são âmbitos de convivência entre os policiais militares e bombeiros militares, da mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança sem prejuízo do respeito mútuo. Entendeu? Então, os círculos hierárquicos e a escala hierárquica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar são fixados nos parágrafos e quadros a seguir. Vamos ver aí. Olha lá. Então, queridos, nós temos aí os círculos hierárquicos. Nós temos os círculos hierárquicos dos cabos e soldados. E quem é que frequenta esse círculo hierárquico dos cabos e soldados? Os cabos e soldados. A gente vê isso muito claro no Exército. O Exército ele tem lá o clube de cabos e soldados, e tem o alojamento de cabos e soldados, e tem também o rancho, local de alimentação dos cabos e soldados. Aí nós temos lá o círculo de convivência dos subtenentes e sargentos. Então, né, é o local onde os subtenentes e sargentos ficam, o alojamento dos subtenentes e sargentos, ok? O clube dos subtenentes e sargentos. Aí nós temos o círculo de praças especiais. Quem são os praças especiais, queridos? São o aspirante oficial, o aluno oficial e o oficial de administração, né? E também o aluno que está, né,
no curso de adaptação do quadro de saúde. Ele é um praça especial. Por que praça especial? A gente viu na nossa primeira aula que os praças especiais, eles estão numa condição temporária. O aspirante, o que é o aspirante? Né? A gente viu que todo mundo aí assistiu o filme Tropa de Elite, né? Aí viu lá 2 militares que terminaram o curso de formação de oficial, não é? Terminou o curso de formação de oficial. Eles foram promovidos a aspirante, né? Acaso, por que não promoveu logo eles a oficial? Porque o aspirante aqui, ele é vamos dizer, um estágio probatório. Estágio probatório. Tá? É um período transitório aonde esse militar, depois do curso de formação, ele vai passar esse período por um período de 6 meses, tá bom? A graduação de aspirante, lembrando, aspirante não é posto, é graduação. E quem promove o aluno, aquele é aluno, tá? O aluno é oficial para a graduação de aspirante. Primeira aula, quem promove? O comandante geral. Beleza? O comandante geral vai estar o cadete. Aluno oficial ou cadete é a mesma coisa, tá? Então vai estar lá o cadete João. Concluiu o curso de formação de oficiais com êxito. No dia da sua formatura, ele é promovido pelo comandante-geral da instituição à graduação de quê? De aspirante. Beleza? Ele vira o aspira, né? Vai resolver todos os problemas da corporação agora. Não é isso? Lembra lá no BOP? Tropa de Elite? Se vira, aspira. Isso aqui é teu. Não é isso que o filme falava? Então, ele vai passar pelo estágio probatório de quanto tempo? 6 meses. Após isso, ele é promovido ao primeiro posto. Posto de segundo tenente. Ok? Ao posto de segundo tenente, que é o início da carreira do oficial. O início da carreira do oficial começa no posto de segundo tenente. Aqui, ele está no estágio probatório da carreira de oficial. Aqui, ele é um praça, o quê? Especial. Então, ele é aluno oficial, praça especial, e aqui vira oficial. Depois que ele passa pelo estágio probatório de 6 meses. Então, nós temos o círculo de praças especiais. Aí nós temos o círculo de oficiais subalternos. Os oficiais subalternos. Quem são os oficiais subalternos? Primeiro tenente, segundo tenente. Oficiais intermediários. Capitão. Oficiais superiores. O major, tenente-coronel e coronel. Tá bom? Então, vamos lá. De novo, círculo de cabos e soldados. Círculo de subtenentes e sargentos. Frequentam todos os sargentos, terceiro, segundo, primeiro e subtenentes. Círculo de praças especiais. Coloca na sua cabeça. O praça especial tem precedência hierárquica sobre todos os outros praças. Sobre o subtenente, primeiro sargento, segundo sargento. Ok? Aí nós temos o círculo de oficiais subalternos, que é frequentado pelo segundo tenente e primeiro tenente.
Aí nós temos o ciclo de oficiais intermediário, que é o capitão. Ele está ali na metade praticamente da carreira, né? Então, aí nós temos o ciclo de oficiais superiores. Quem frequenta esse ciclo de oficiais superiores? O major, tenente-coronel e o coronel. Tranquilo até aí? Dúvida? Não, né? Acho que ficou bem claro isso aí. Então, a gente já tinha visto aí, né? Que o posto é o grau hierárquico oficial conferido por ato de quem? Do governador do estado. Aí lembra lá o macete que eu te falei? Tudo relativo à carreira dos oficiais, quem é que manda? O governador. Tudo relativo à carreira dos praças é quem? Comandante-geral. Tá? A graduação é o grau hierárquico da praça, conferida pelo comandante-geral da corporação. O aspirante a oficial e o aluno a oficial do curso de habilitação de oficial, bombeiro militar e policial militar são denominados praças especiais, porque, como eu falei para vocês, eles estão no período transitório. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros de oficiais e praças são fixados separadamente para cada caso em lei e fixação de efetivo. Então, nós temos lá o quadro de praças combatentes, o quadro de praças de saúde, o quadro de oficiais combatentes, o quadro de oficiais de praças combatentes e de oficiais combatentes. Aí nós temos o quadro de praças músicos. A Polícia Militar ela tem banda de música, né? E tem um quadro de músicos, né? Aí tem lá o quadro também de oficiais músicos, tem também, né? Aí tem um quadro complementar que tem engenheiros, arquiteto, né? Tem advogados, o quadro complementar, tá? E cada quadro desse tem um fixo, ele é fixado em lei a quantidade de militares e as graduações e postos que são distribuídos nesse quadro. Ok? Sempre que o policial militar, o bombeiro militar da reserva, remunerado ou reformado, fizer uso, né, do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviações das suas respectivas situação. O que ele quer te dizer com isso? Nunca ouvi falar, Cássio. Então, preste bem atenção. Digamos que hoje eu me aposente, né? A gente fala aposentar para ficar mais claro, mas o militar não se aposenta, ele vai para reserva. Então, eu fui chamado para assinar um ofício do bombeiro, né? Mas eu já estou na reserva lá. Aí eu vou assinar o documento, eu vou colocar da seguinte forma: primeiro, sargento PM RR. Por que RR? Significa reserva remunerada. Ok? E boto meu nome de guerra lá. Tá bom? Esse RR significa reserva remunerada. Está dizendo a situação que eu estou naquele momento. Se eu estou na atividade, eu não preciso colocar RR. Só boto primeiro sargento BM, Acácio. Eu estou em plena atividade do meu serviço. Dúvida aí? Hã? Não, né? Bem tranquilo, né? Continuando. Então, queridos, hoje a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar não tem mais subdivisões na carreira de soldado. Por isso que eu peço aos senhores, você que está assistindo essa aula, que não comprou ainda o nosso curso, ainda não sei porquê, tá bom? Você deve procurar sempre as alterações da lei. Então, eu sei que você, na maioria das vezes, vai chegar e baixar aí a lei 9A, né? Tome cuidado,
porque tem muitas alterações que não estão contidas. Então, você tem que buscar as alterações, não é? E uma delas é que extinguiu as classes, não é? Hoje, né, não existe mais classe, né? Antigamente era primeira, era terceira, primeira, terceira, segunda e primeira classe, né? Acabou, né? A primeira e a segunda classe passou a ser agora classe única, né? E virou a designação que soldado PM. Então, você concluiu o curso de formação de soldado, não é? Com média que aprove, não é? Você se formou, concluiu, você será promovido a soldado BM ou soldado PM, acabando com as classes, tá bom? Não existe mais classes de soldado, tá? Tá. Aí no parágrafo 11, não é? Ele vem dizendo algumas situações que o aspirante, né? O aspirante que ele está na condição no estágio probatório, né? Ele vai virar oficial. Então, o aspirante nesse período, ele frequenta o ciclo de oficiais subalternos, até porque ele vai virar um segundo tenente, né? E os segundo tenentes são oficiais o quê? Subalterno. O aluno a oficial PMBM, o aluno oficial de administração PMBM, excepcionalmente ou em reuniões sociais, tem acesso ao ciclo de oficiais, tá bom? O aluno do curso de formação de sargento, excepcionalmente em reuniões sociais, tem acesso ao círculo de subtenentes e sargento. A precedência entre os policiais militares e bombeiros militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurado pela antiguidade no posto ou graduação. O que ele quer te dizer com isso, Acácio? Então vamos lá, queridão. Eu sou primeiro sargento, Acácio, e fui promovido dia 2/12/2022. Eu fui promovido a primeiro sargento, né? Aí nós temos o primeiro sargento José, foi promovido dia 2 do dia 10/8/2023. Um exemplo, tá? Quem é mais antigo do que quem aqui? Todos são primeiro sargento. São ou não são? Nós temos aí o primeiro sargento José e o primeiro sargento Acácio. Um foi promovido em dezembro e o outro dia 10/8/2022. 23. Vou melhorar, pronto. 10/8/2022. Vai fazer confusão, né? Já estamos em 2023, ainda vai chegar, né? Então, quem é mais antigo aí? O de baixo. Porque o sargento José, apesar de o sargento Acácio e o sargento José todos serem primeiro sargento, o sargento José ele foi promovido primeiro, foi promovido em agosto. Já o sargento Acácio foi promovido em dezembro. Então, entre os dois, não é? Ah, eu quero saber quem é o mais antigo aí para comandar essa guarnição, comandar essa tropa, comandar essa fração aí. Quem vai ser o comandante aí dos dois? O José, porque o José, ele é o mais antigo. Então, já foi feito desempate aí, porque o José foi promovido no mesmo tempo. Tá? Ah, e dentro de um curso, Acácio, vamos lá. Teve 100 primeiros sargentos. Todos eles foram promovidos, tudo no dia 2/12/2022. Quem é o mais antigo?
aí é a questão da nota que foi no curso de formação. Vamos pensar que tem um curso de formação de soldado. 500 soldados fazendo o curso de formação. Como será a antiguidade desses 500 soldados? Será feito pela nota, a nota final obtida pelos senhores no curso de formação. Porque no curso de formação, os senhores farão prova, avaliações. E o que tiver maior nota, esse será o primeiro colocado. E esse primeiro colocado terá precedência hierárquica sobre todos os outros militares. Entendeu? Então, se lá, quando ele for promovido a sargento, um exemplo, for promovido a sargento, só tem 10 vagas. O curso é para 500, ele se formou com 500, né? Só tem 10 vagas. Quem vai ser promovido vai ser os 10 primeiros, as 10 maiores nota. Os demais vão esperar abrir vaga no quadro. Deu para entender? Tranquilo. A antiguidade em cada posto de graduação é contada a partir da data de assinatura do ato da respectiva promoção, declaração e inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada em outra data. Tá bom? Então, a antiguidade em cada posto de graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção. Tranquilo. No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior e a ela estabelecida entre os policiais militares e bombeiros militares, do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas e nos almanaques da corporação. Então, como é que fica? Nos demais casos, pela antiguidade no posto de graduação anterior, se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores à data de praça e à data de nascimento. Aí vai procurando, se houver empate. Entre os alunos de um mesmo órgão de formação, bombeiro militar ou policial militar, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificadamente enquadrados no inciso 1 e 2, né? Então, aqui vai por nota. Não foi por nota, tem que ver aí entre o inciso 1 e 2. Em igualdade de posto ou graduações, policiais militares, bombeiros militares em atividade têm precedência sobre os da inatividade. Então, meu querido, tem um antigão aí, né? Já está aposentado, está na reserva remunerada há mais de 10 anos. E ele foi lá visitar o quartel. Ele é primeiro sargento, assim como eu, né? Só que agora eu estou na ativa e ele está na reserva. Quem tem precedência hierárquica sobre quem aí? Eu, porque estou na ativa, né? Então, eu tenho precedência hierárquica sobre ele. Obviamente, tem o respeito, né? Você tem o respeito pelos militares antigos que trabalharam, né? Só que, funcionalmente falando, atualmente, quem tem precedência sobre ele sou eu, porque estou na ativa, ele já está na reserva. Né? Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os policiais militares, bombeiros militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada, quando estiverem convocados e definida pelo tempo efetivo de serviço no posto ou graduação. Né? Então, aqui é quando eles são convocados. Né? Eu estou precisando de uma força-tarefa e vou chamar os militares da reserva remunerada. Lembrando que o Estado pode convocar militares da inatividade? Pode. E quais são os militares da inatividade que ele pode convocar? Quais são os militares da inatividade que ele pode convocar? Os da reserva remunerada. Ok? A partir do momento que o militar ele é reformado, ele não pode ser mais convocado. Existe a reforma por invalidez, que é aquela quando o militar sofre um acidente, e existe a reforma por tempo de permanência na reserva remunerada. Então, ele atingiu uma idade limite na reserva remunerada, ele será o quê? Reformado. E uma vez o militar ele foi reformado, ele não volta mais. Ok? Ele não volta mais. Então, a gente tem que entender que o militar ele só volta quando ele é da reserva remunerada. Reformado, não volta mais. Tranquilo, continuando aí. Nos casos de nomeação coletiva, a hierarquia será definida por ato
do governador do estado para oficiais e por ato do comandante-geral para os praças, observando-se para determinada precedência sucessivamente o grau final obtido, a nota, como a gente falou, no curso de adaptação para oficiais da reserva, segunda classe das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. Isso aqui não existe mais, tá? Então, antigamente, não é, a polícia militar, por ser mais barato, ela abria concurso para oficiais da reserva do Exército. Tá? Aqueles que fizeram curso de oficial da reserva, né, os chamados R2, né, que são oficiais temporários no Exército. Né? Então, a PM pegava essa mão de obra para ela, abria um concurso, ele fazia um estágio de adaptação e virava oficial de carreira da PM. Só que isso aqui não existe mais. Hoje, só para fazer curso de formação de oficiais, ele tem que ter entre 18 e 35 anos e ter formação em direito e vai ter que fazer concurso público, sim. Ok? Antigamente tinha isso aí, tá? Hoje não existe mais. No curso de adaptação para oficiais de saúde, no curso de habilitação para oficiais de administração, né? No curso de formação para as declarações e promoções de aspirante a oficial PM, terceiro sargento, cabo e soldado, então tem essa questão do grau obtido. Aí vem, né? Antigamente tinha tempo de efetivo serviço prestado às Forças Armadas, tempo de serviço público federal, estadual, municipal, data de nascimento dos nomeados, prevalecendo de mais idade. A precedência entre as praças especiais e as demais é assim regulada. Aspirante a oficial tem precedência sobre as demais praças. Quem? O aspirante a oficial ele já concluiu o curso de oficial. Concluiu ou não concluiu? Concluiu. Ele está num período só de estágio probatório. 6 meses depois, ele vira segundo tenente. Então, ele vai ter precedência sobre o aluno oficial e PM sobre o aluno oficial de administração. Vai, né? Porque esses aqui ainda são aluno. Né? Vai ter precedência sobre todos os outros demais praças. Tranquilo? Já o aluno oficial tem precedência sobre o aluno oficial de administração. O aluno oficial de administração, PM, tem precedência sobre o subtenente e os demais praças. E o aluno do curso de formação de sargento tem precedência sobre quem? Os cabos e soldados. Então, quando vocês estiverem lá fazendo o curso de formação de sargento, né, você já tem precedência sobre os seus amigos cabos e soldados. Você não é sargento ainda, mas você já tem precedência hierárquica. Tranquilo? Continuando aí. Então, tudo que os senhores fizerem na carreira dos senhores será registrado no almanaque da corporação. Lá vão constar todos os registros dos senhores em atividade. Os almanaques, nós teremos um para oficial e aspirantes e outro para subtenentes e sargentos, né, de acordo com os seus postos e graduações e antiguidades. A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa, da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo instruções baixadas pelo comandante-geral. Os alunos das escolas de formação de oficiais da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, ao final do curso serão declarados aspirantes por ato de quem? Do comandante-geral. Como eu falei para vocês, quem promove praça é o comandante-geral. Pô, Cássio, mas ele é aspirante, ele vira oficial, teria que ser o governador. Não, ele vai virar um praça especial. Né? Ele só vira oficial quando ele for promovido de aspirante a segundo tenente por ato de quem? Do governador do estado. Parágrafo único. Os oficiais da reserva de segunda classe das Forças Armadas
das forças auxiliares e demais civis portadores de nível superior na área de saúde, aprovados em concurso público para inclusão na corporação, será declarados aspirante oficial PM por ato também do comandante-geral. Tranquilo, tá? Hoje, o pessoal do quadro de saúde, ele já depois do curso de adaptação de oficial, ele já é promovido imediatamente ao posto de segundo tenente. Na saúde, no quadro de saúde, não tem o quadro de aspira, não tem. Então, se você, tá? Isso aqui, ó, promoção de aspirante oficial PMBM de saúde para o quadro de saúde, não existe mais, né? Ele, depois do curso de adaptação, ele automaticamente é promovido ao posto de segundo tenente. Tá bom? Então, o ingresso no quadro de oficiais será efetuado por promoção do aspirante oficial BM para o quadro de oficiais, que é feito por ato de quem? Do governador. Já o quadro de saúde terminou o curso de adaptação, o militar é promovido ao posto de segundo tenente. Não tem o aspirante no quadro de saúde, mais uma vez. Promoção ao primeiro posto dos aprovados no curso de habilitação de oficiais de administração. Aí, você está me perguntando, Acácio, o que é o quadro de oficiais de habilitação? Esse aqui é um quadro especial. Por que especial? Porque esse quadro é de praças. Entendeu? Como assim, Acácio? Aquele primeiro sargento e segundo tenente, ele pode concorrer, né, a querer aumentar mais a sua carreira, né, virar oficial. E como é que um praça pode virar oficial? Né? No quadro de administração, ele tem que ser primeiro sargento ou subtenente da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, e ele vai fazer o concurso, que é um concurso interno. Entendeu? Feito esse concurso interno, ele vai, né, fazer o curso de habilitação de oficiais administrativos, que tem duração aí de aproximadamente 8 meses, ok? Feito esse curso de habilitação, né, ele não vira aspirante. Então, vamos lá, vamos escrever que fica mais fácil, né? É o chamado SHOA. Então, volta lá. Opa. Então, tá lá, oficial de administração, né? É um quadro, né? Para ingressar nele, né, você vai fazer o concurso interno, né? O SHOA, né? Curso de habilitação de oficial de administração, tá bom? Então, quem pode participar do SHOA? Somente os subtenentes e primeiro sargento. Tá bom? Apenas esses militares podem fazer o SHOA. Então, sempre, anualmente, ocorre um concurso interno. Então, eu, sargento Acácio, né, já sou primeiro sargento, vou poder fazer esse concurso interno para oficial administrativo, né? Oficial administrativo da Polícia Militar. E aí, terminou o curso de formação de oficial, né? O curso de formação de oficial administrativo, né? Nesse caso, quando eu estou fazendo o curso de formação de oficial administrativo, eu vou virar o quê? Eu deixo de virar primeiro sargento e viro o quê? Aluno oficial administrativo, não é? Sim ou não?
Hã? Sim. Terminou esse curso de formação aí, eu vou ser promovido a quem? Respondem para mim. Hã? A aspirante ou a segundo tenente? Segundo tenente. Só complementar aqui e já tiro tua dúvida. Aspirante é um estágio probatório apenas para o quadro de combatentes. Não tem aspirante para o quadro de oficiais complementares, nem para o quadro de oficiais administrativos e nem para o quadro de saúde. Esses quadros, após o curso de adaptação, esse militar já é promovido a segundo tenente. Agora, o oficial do quadro de combatentes, quando ele termina o curso de formação de oficiais, ele tem que passar por aspirante, estágio probatório de 6 meses, é promovido por ato do governador a segundo tenente. Entendeu? Então, um aspirante, ele só está previsto no quadro de oficiais combatentes. Nos demais quadros, é promovido ao posto de segundo tenente. Beleza? Isso. Isso. Aqui quando ele é militar, né? Tem. Você vindo da vida civil querendo virar militar. Isso? Virar oficial. O praça. É. Não. Ano passado, 2022, teve o concurso para oficiais da Polícia Militar, aberto ao público. Para o quadro de combatentes, o concurso de oficial para o quadro de combatentes, ele é aberto ao público. Entendeu? Para o quadro de combatentes, para o quadro de saúde e para o quadro complementar. Entendeu? O quadro complementar é o quadro de engenheiros, não é? Arquitetos, advogados, economistas. Tem esse quadro nas carreiras, nas instituições militares, né? Quando fala administração, não é um quadro que eu chamo especial porque ele é para um público interno. E quem é esse público interno? Os subtenentes e exatamente, só para os subtenentes e sargentos. Tá bom? Ele pode fazer. Pode fazer. Desde que ele preencha os requisitos de ingresso. Para o quadro de oficiais combatentes, ele tem que ter de 18 a 35 anos, nível superior em direito. Então, se abrir concurso, outro concurso para oficial do quadro de combatentes em Rondônia, você que tem de 18 a 35 anos, formação em direito, você pode fazer? Pode. Entendeu? Não significa que ingressando como soldado você vai chegar a coronel. Não. Você pode, porque, quer dizer, o quadro de praças, ele encerra na carreira de subtenente. Entendeu? Se esse praça vislumbra um dia virar oficial, ele vai ter que fazer o quê? O SHOA. Curso de habilitação de oficial administrativo. Isso, ele, depois do curso de formação, ele passa por 6 meses como aspirante. Exatamente, ele vira aspirante. Tá bom? Só lembrando, o quadro de oficial administrativo, eu quero dar ênfase aqui, o quadro de oficial administrativo, ele é um quadro para um público restrito.
qual é o público restrito? Praças. E quais são esses praças que podem participar do curso de habilitação a oficial administrativo? Os subtenentes e primeiro sargento. Ah, tem um terceiro sargento que quer fazer o curso de oficial, né, administrativo. Ele pode fazer? Não, ele é limitado a esse público aqui, ó. Entendeu? Tranquilo? E essa carreira, tá? Né, o oficial administrativo, oficial ADM aí, ele vai de segundo tenente ao posto de major. Hoje só chega até o posto de major. Então, ele pode chegar até o posto de major. Tranquilo? Então, só recordando que o quadro de oficial administrativo, ele é um concurso interno. Interno para quem? Para praças. Mas são todos os praças? Não. Subtenentes e sargentos. Uma vez ele fez o SHOA, ele é promovido ao posto de segundo tenente. E esse posto de segundo tenente pode levar ele ao posto de major. Ok? Ao posto de major. Queridos, nós vamos encerrar a nossa aula aqui. Nós vamos fazer um simulado. Você aí de casa, baixa o PDF para você fazer o nosso simulado. E o pessoal aqui da sala de aula vai fazer o simulado junto comigo. E na próxima aula, nós estaremos corrigindo esse simulado. Se você não é nosso aluno e está assistindo essa aula, meu irmãozinho, corre, faz logo sua matrícula, comece sua preparação, porque a previsão do edital é para julho. Um forte abraço, Deus abençoe você, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.